Bom, eu queria começar esse depoimento comentando sobre a minha necessidade de retomar os estudos do inglês. Eu tô com 44 anos, quase 45. O meu contato com o inglês tinha sido só em época de escola, então eu entendia que meu inglês era intermediário por conta do que eu tinha visto até terceiro ano do colegial na época, né? E julgava o meu inglês como intermediário. Eu estava com algumas aspirações, algumas vontades profissionais de estudo, de me preparar para um mestrado. Na preparação para esse mestrado eu entendi que eu precisaria fazer uma entrevista, e essa entrevista ela é em inglês, então treinando e vendo, relembrando o que eu tinha de conhecimento, eu vi que meu inglês não era nada suficiente. Comecei a pesquisar sobre possibilidades de desenvolver esse inglês de uma forma que fosse rápida e que eu pudesse fazer no meu ritmo. Foi isso que me chamou a atenção no Kumon. Eu tinha o material à minha disposição, as aulas, os livros, os áudios, e eu podia ir fazendo as atividades conforme o meu ritmo e a minha pressa. Me matriculei aqui no Kumon, busquei, né, então uma unidade, busquei aonde eu poderia fazer o curso e me matriculei no Kumon em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2020. Foi quando eu iniciei as aulas. Achei que já ia começar no nível intermediário, muito excelente. E na primeira prova que eu fiz de avaliação, eu pude ver e perceber que eu não lembrava nem o que era a palavra those, quais eram as expressões de pergunta. Meu vocabulário estava muito aquém do que aquilo que eu precisava. E iniciei os estudos no livro D, na época. Foi um ano de curso. Eu consegui desenvolver um ritmo de atividades praticamente diárias de 3 blocos, 4 blocos, 5 blocos, conforme o que eu podia, o que encaixava na minha rotina e no meu trabalho, no meu dia a dia de trabalho. E consegui concluir isso de uma forma rápida, que para mim me trouxe muita satisfação. Não é uma rotina fácil, porque o Kumon ele exige de você a escuta, exige a escrita e exige o falar. Então, eu comecei em fevereiro, tivemos o início da pandemia em março, e aí houve aquele questionamento, como fazer, como prosseguir, né, com essas rotinas, a lição, o ouvir as aulas e o falar. Preciso agradecer aqui o apoio que eu tive da Nice, da Esther, da Adelaine, de todo mundo aqui do Kumon, que mesmo assim, em pandemia, com todas as dificuldades, não me deixaram desistir, então me ligavam e falavam assim, olha, vamos fazer a tua leitura online, vamos fazer por videoconferência, para você não deixar de fazer o teu curso, para você não perder, né, a tua rotina, que eu já estava num ritmo acelerado de estudo, então assim, foi muito importante para mim. Alguns momentos, assim, realmente dá um cansaço, a gente se desestimula, mas as histórias dos livros eram muito cativantes. Então, por exemplo, os primeiros, eu conseguia fazer 3, 4 livros em um dia, em uma tarde, quando eu conseguia conciliar com a minha atividade de trabalho. Mas os últimos, quando chega no L, no M, no N, as histórias elas são mais intensas, com um vocabulário mais puxado, que exige da gente, tipo, pesquisa, entender, voltar atrás em alguns materiais e eles se tornam exige mais, então você gasta mais tempo. Então, se antes eu conseguia fazer 3, 4 livros em uma vez, já no final eu precisava fazer um caderninho, um bloquinho de atividades por dia, que era o que eu consegui encaixar na minha rotina. As histórias me motivavam a continuar, então às vezes eu estava cansada, minha cabeça estava assim, ainda processando aquelas informações, mas eu queria fazer mais um bloco, porque eu queria continuar aquela história, eu queria entender o que tinha acontecido naquela história, então isso eu achei muito interessante, é uma forma de estudo que te motiva, que te estimula a seguir. Outro diferencial que eu encontrei no Kumon, quando eu cheguei, o que eu estranhei é que eu comecei a pesquisar as lições e preencher as atividades e eu falava, mas gente, onde está o vocabulário?
onde tem a lista de verbos, porque o inglês que a gente está acostumado em outras escolas e mesmo o de grade curricular de uma escola comum, você tem lista de verbos, você tem vocabulário e é isso que te colocam para estudar. Então você aprende o inglês como se fosse decorado para uma prova. E eu não entendi, eu falava assim, mas por que aqui não tem? Foi um questionamento que eu fiz para mim e fui guardando comigo esse questionamento. E quando eu cheguei no final, mais perto do final, eu pude entender que realmente a lista de verbos ou vocabulário ou qualquer coisa que fosse no sentido mais didático de estudar gramática de uma forma mais intensa, isso não fazia a menor diferença, porque eu conseguia aprender inglês de uma forma natural. Eu conseguia aprender como qualquer criança aprende, a conversar dentro de casa com o pai, com a mãe. Isso para mim foi muito assim interessante. Quando eu me percebi, eu já estava entendendo, eu não precisava traduzir ou buscar uma tradução. Eu lia, hoje eu olho para um texto em inglês e eu consigo entender o que está escrito ali. Eu consigo tirar o que está naquele texto sem precisar traduzir. E isso, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. No começo me trouxe desconfiança, eu fiquei assim, nossa, mas será? Porque eu não estava acostumada com esse método, eu nunca tinha visto nada parecido. E hoje eu entendo, assim, e realmente para mim foi excelente, foi a melhor forma que eu podia ter para aprender. Como eu disse, a minha intenção de voltar e de ter o inglês como fluente, como parte da minha rotina, da minha qualificação profissional, é a intenção de realizar um mestrado. Por conta da pandemia, as coisas pararam um pouco, mas esse ano retomaram as inscrições, então não vejo a hora de poder me inscrever, enviar minha documentação, participar da entrevista, que era o foco principal. Foi bom por um lado, porque eu tive tempo de me capacitar melhor, porque eu achava que eu já estava pronta e eu descobri que eu não estava. E hoje eu me sinto pronta para participar dessa entrevista, para poder conversar em inglês. Preciso desenvolver ainda mais a conversação, mas eu sei que isso é uma questão de tempo. Filmes eu já consigo entender, músicas. Isso faz parte, eu acredito também, de como o material se desenvolve, porque a gente desenvolve ele nas 3 esferas. Então eu escrevo, eu escuto e eu falo. Então isso acelerou para mim o meu aprendizado. Outra porta que para mim foi muito interessante, eu já tinha feito essa pesquisa antes, mas não tinha conseguido acompanhar porque me faltava um inglês melhor, os cursos que são oferecidos pelas universidades internacionais. Então, eu sempre tive muita vontade de fazer os cursos que eu via, são cursos gratuitos que tem em Harvard, em Princeton, tipo, vários lugares. E eu me cadastrava no curso, mas eu não conseguia acompanhar, porque o material é muito intenso e eu lia e eu pouco conseguia entender. E agora, mais recentemente, já no início desse ano, eu consegui me matricular em 2 cursos que têm a ver com a minha área, que são do meu interesse, né, profissional e de coisas que eu tenho me dedicado a estudar agora e tenho conseguido acompanhar. Então, para mim tem sido bem importante, bem relevante, muito satisfatório, assim, eu poder ter conquistado a conclusão desse curso. É desafiador, precisa de uma rotina, precisa de disciplina, e a disciplina que o Kumon me trouxe, ele não parou só no inglês, ele me trouxe uma disciplina de estudo em várias áreas da minha vida. Eu consegui me organizar melhor no meu trabalho, eu consegui me organizar melhor nas minhas rotinas diárias, porque eu precisava separar aquele tempo para ler o material, para escutar, para vir às aulas, para fazer as atividades e eu acho que o estudo e o aprimoramento profissional da gente pessoal, quando a gente começa, a gente não consegue mais parar. Então, uma coisa puxa a outra e aí eu já fui buscar outros materiais, outras disciplinas que eu queria estudar e que há muito tempo eu tinha deixado de lado. Isso para mim, nesse momento da minha vida, já com meus filhos com 8 e 11 anos de idade, eu voltar, parar, ter esse tempo para mim, para estudar, foi muito importante, foi muito gratificante. Como eu falei, a questão, os meus planos para o futuro, eu realmente espero assim participar dessa entrevista e que eu consiga
acompanhar esse curso de mestrado, que é o que eu desejo. É um sonho antigo já, eu sempre tive vontade de morar fora, de ter essa experiência em outros países. Na época de adolescente quis fazer intercâmbio, mas meus pais não concordaram na época. E essa vivência de morar fora, para mim, ela sempre foi muito importante. Então, eu estou me preparando para isso e acredito que no próximo ano, se conseguir ainda esse ano, eu vou poder ter essa experiência, ter a minha aprovação no meu curso de mestrado e poder participar disso de uma forma integral, utilizando também tudo que eu consegui aprender aqui. Disciplina, foco, o inglês, que para mim era uma coisa tão distante. Todos os cursos que eu tentava ver para fazer, você vai levar 4 anos para se formar, você vai levar 5 anos para se formar, e nesse momento eu não tinha esse tempo, eu não tinha 4, 5 anos para esperar me formar. Então, para mim foi muito importante conseguir concluir o meu curso em 1 ano, mesmo em época de pandemia, com todas as dificuldades. Não me faltou apoio, nem das professoras, nem da direção, da administração do curso. Conseguimos levar isso até o final e eu estou muito satisfeita e agradecida. Muito bacana.